Muito bem, meus amigos, aqui quem está falando é o professor Frederic Cablan e nessa videoaula vamos falar sobre o plano cartesiano. Vou explicar aí as principais características do plano cartesiano e espero que ao final do vídeo você seja capaz de localizar pontos no plano, bem como as coordenadas do ponto, beleza? Então vamos à videoaula. O plano cartesiano é um sistema de eixos ortogonais. Então nós temos aqui dois eixos ortogonais porque eles são perpendiculares entre si, certo? Forma aqui o ângulo de 90 graus. O eixo horizontal nós dizemos que é o eixo X, o eixo vertical é o eixo Y. Ok? Bom, depois que a gente coloca os dois eixos aqui no plano, observamos que ele fica aí dividido em 4 regiões, tá? E cada região dessa aqui denominamos quadrante. Então nós temos aqui o primeiro quadrante, ok? Aqui do lado o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e finalmente o quarto quadrante. Perceba que o ponto de intersecção dos eixos, tá? Que é esse ponto aqui onde eles se cruzam, é chamado de origem, tá? Então recebe aí a letrinha O de origem. Também é válido dizer que esse ponto é a origem dos dois eixos, né? Então aqui a partir desse ponto eu começo a contar aqui as unidades no eixo sentido positivo. Então daqui para cá eu tenho os valores positivos, tá? E desse ponto até antes aqui, antes desse ponto, nós temos os valores negativos, ok? Mesma coisa ocorre no eixo vertical. Abaixo desse ponto nós temos os valores negativos e acima desse ponto os valores positivos. Então são dois eixos orientados, beleza? E aí como é que faz para localizar ponto nesse sistema de coordenadas? Vamos lá, fazer um exemplo aqui. Um ponto P localizado em qualquer lugar do plano, tá? Ele possui duas coordenadas, tá? Então já vamos ver como é que a gente faz para identificar as coordenadas do ponto, tá? Então eu vou aqui traçar um segmento de reta aqui paralelo ao eixo, tá? Paralelo ao eixo Y, partindo do ponto até cruzar o eixo X, tá? Faria a mesma coisa aqui, um segmento paralelo ao eixo X, partindo do ponto até cruzar o eixo Y. Muito bem. Perceba que aonde esse segmento cruzou o eixo X, dizemos que esse valor vai ser a abscissa do ponto P. E esse outro valor aqui no eixo vai ser a ordenada do ponto P. Assim fica estabelecido o ponto P como sendo o ponto de coordenadas x, y, tá? Y do ponto P, x do ponto P. Perceba o seguinte, então, como já disse, esse par de números aqui, chamado de par ordenado, porque sempre vai vir primeiro o valor do x, depois o valor do y, ele é o endereço do ponto no plano cartesiano, beleza? Então já vamos falar mais um pouco aqui sobre os eixos, tá? Então nós temos aqui, como eu disse no começo, o eixo X, tá? O eixo X também é conhecido como o eixo das abscissas. Então, o eixo das abscissas. O eixo Y é o eixo das ordenadas, ok? Então tá aí. Nós temos para cada ponto no plano um valor, uma abscissa e uma ordenada, uma abscissa x e uma ordenada y. Tudo bem? Os dois valores juntos formam as
coordenadas do ponto. São as coordenadas do ponto P. Ok? Então, os dois valores juntos são as coordenadas do ponto P. Muito bem. Temos também alguns pontos especiais no plano, que são aqueles pontos que estão localizados no eixo, ou no eixo X, ou no eixo Y. Tá? Para esses pontos, perceba o seguinte. Então, vou chamar esse ponto aqui de ponto A, sempre letra maiúscula para identificar o ponto. E esse ponto aqui de ponto B, perceba que ele possui um valor de x, porém o seu valor no eixo y é nulo, tá? Então, os pontos que estão localizados no eixo, ele possui uma das coordenadas igual a zero. Então, ponto localizado no eixo x, ele vai ter coordenadas do tipo um valor de x, né, um valor no eixo x, e coordenada será nula. Então, esse ponto, todos esses pontos aqui que tem o x diferente de zero e o y igual a zero, eles estarão em cima do eixo x. Tá? Já os pontos em cima do eixo y, né, eles terão coordenadas do tipo 0 para x, tá? E um valor para y, um valor real para y. Tudo bem? Então, esses são alguns pontos aí, a gente vai fazer exemplos já de como identificar esses pontos. Tudo bem? Outra coisa importante a ser destacado é que esse plano aqui eu posso traçar duas bissetrizes, ok? Duas bissetrizes. Então, eu posso traçar uma bissetriz aqui, né, que divide o plano aqui, os dois quadrantes ímpares, tá? Então, divide em duas partes. E também temos uma bissetriz aqui que divide os quadrantes pares, tá? Deixa eu pegar uma outra cor para fazer essa outra bissetriz aqui. Então, a bissetriz que divide os quadrantes pares é uma reta que corta exatamente aqui. Muito bem. Os pontos localizados na bissetriz que corta o segundo e o quarto quadrante, eles possuem coordenadas opostas, tá? Ou seja, por exemplo, nessa região aqui, nós teremos pontos com abscissa positiva e ordenada negativa, tá? Se estiver localizado no segundo quadrante, a abscissa negativa, ordenada positiva, ou seja, eles possuem, né, sinais opostos. Já os pontos localizados aqui, nessa bissetriz, eles terão coordenadas exatamente iguais. Então, o x vai ser igual ao y, inclusive de mesmo sinal, ok? O que muda da verde para dessa diagonal, dessa bissetriz para essa aqui, os pontos localizados nessa reta aqui terão coordenadas opostas, tá? Uma negativa e outra positiva. Aqui as coordenadas serão iguais. Muito bem, vamos fazer aqui então um exemplo de como localizar ponto no sistema de coordenadas, ok? Para isso eu vou desenhar aqui um outro plano, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar as coordenadas do ponto e a gente vai colocar aqui no nosso sistema de coordenadas, ok? Muito bem, então vamos lá. Tá? Então vamos localizar esses pontos no plano cartesiano, ok? Vou começar pelo ponto A. Então, o ponto A ele tem coordenadas abscissa a menos 2, ordenada 3. Então, é um par ordenado, nós temos primeiro que localizar, o primeiro valor sempre vai ser o valor do x, né? Então, aqui sempre será o x e esse outro sempre será o valor do y, tá? X e y. Então, aqui, x menos 2 está antes do zero, ó. Menos 1, menos 2 está aqui. E perceba que o y dele é positivo. Então, os valores positivos do y estão para cima. Então, com a ajuda de uma régua, eu vou aqui
a partir do menos 2, né? Menos 2 para o x, traçar uma retinha aqui até o 3. Tá? Mesma coisa eu faço aqui no y igual a 3, localizei o 3 do y e vou traçar uma reta paralela ao x aqui, passando pelo 3. E onde está o ponto? O ponto estará no cruzamento dessas duas retas aí que eu usei para localizar o ponto, tá? Então, de novo, localizei o x do ponto, depois localizei o y do ponto e tracei duas retas, partindo desses pontos, tá? Desses valores. No cruzamento da reta, das duas retas, é que está localizado o ponto. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Então, o B, ponto B, abscissa 3, está aqui o 3, e a ordenada é menos 2. Perceba que agora a ordenada é negativa. Então, negativa nós vamos descer. Descer quanto? 2 unidades a partir aqui do 3, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó, passar uma reta aqui, né, até chegar mais ou menos no 2, e a partir do menos 2 eu traço um outro segmento aqui, onde eles se cruzaram, é onde estará localizado o nosso ponto, tá? Então, 3 para x, menos 2 para y. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. 5 para x, 0 para y. Atenção agora, porque esse caso aqui é um caso especial, né? É um caso desse, especificamente um caso desse. Então, quer dizer, ele está localizado em cima do eixo, tá? Quando a ordenada é 0, o ponto está no eixo, ok? Em um dos eixos. Aqui, nesse caso, ele está no eixo x, tá? Semelhante a esse. Muito bem, então a gente vai lá localizar o valor do x. O x dele é 5, tá? Abscissa 5, ordenada 0. Ou seja, nesse caso, ele está em cima do eixo. Basta eu colocar o ponto, tá? Exatamente ali no 5, tá? E é isso, sem segredo, não tem segredo nenhum, tá? Vamos fazer mais um aqui, o ponto D. O ponto D, ele tem abscissa 3, ordenada também 3. Então, vamos lá. Localizei o 3 no eixo das abscissas e vou subir porque é positivo. Então, vou traçar aqui uma retinha aqui, um segmento de reta para ajudar a localizar o ponto, tá? É muito interessante fazer esse pontilhado, porque não tem segredo e é muito mais fácil, tá? Então, localizei o y igual a 3, está aqui. A partir desse valor, eu traço aqui uma retinha e onde elas se cruzam, lá estará o nosso ponto. Tudo bem? Tá entendendo, amigo? Tenta fazer o resto aí e depois volta para a videoaula, ok? Muito bem, ponto E, então, ambos negativos. Então, ele está aqui no terceiro quadrante, ó, parte negativa, tanto para x quanto para y, está localizado aqui. Menos 4 para x, menos 4 para x está aqui. Eu vou descer uma unidade no sentido negativo do eixo y, aqui no menos 1, tá? E aí, nosso ponto E estará exatamente aqui. Ponto F, veja, o ponto F ele tem uma das coordenadas nula, e é exatamente esse caso aqui, ó. Então ele está localizado no eixo y, ok? Em cima do eixo y, exatamente esse segundo caso aqui. Então, é 0 para x, o 0 está aqui, e a gente vai subir porque ele é positivo, o y é positivo igual a 5, então está aqui, ó. 5 está aqui em cima, ele está exatamente no eixo y, ok? Sem novidade. E aí, finalmente, a origem, né? Esse é um ponto especial também, nós devemos saber. Ambos as coordenadas são nulas. É o ponto origem, ponto O, que já está aqui até a letrinha, né? Indicando o ponto O. Finalizamos essa videoaula por aqui. A próxima videoaula vamos fazer exercícios, ok? E finalmente falar sobre distância de pontos, tá? Ponto médio e assim por diante. Essa é uma videoaula aí dedicada aos meus alunos do terceiro ano, tá? A gente está vendo geometria analítica e isso aqui é o fundamental para a gente entender todo o resto da matéria, beleza? Ficamos por aqui, até mais.